É, Olá a todos. Nós vamos começar hoje o vídeo de apresentação do nosso protocolo de acesso da endocrinologia. Eu sou Eduarda, responsável técnica pelo serviço de endocrinologia aqui do Hospital Universitário, e junto comigo também fará a apresentação a Magali, que é a corresponsável pela parte técnica do serviço. Boa tarde, eu sou a doutora Magali Medeiros, junto com a doutora Eduarda Vasco, nós fomos convidadas para fazer o protocolo de encaminhamento para a endocrinologia do Hospital Universitário, da endocrinologia adulta. Isso decorreu basicamente da dificuldade que os pacientes têm relatado de conseguir agendar. Então, nosso objetivo aqui é realmente capacitar, relembrar alguns itens para atenção primária, para que esse paciente que venha para o HU seja o paciente que precisa e que vocês também consigam ter esse acesso. Aqui, para vocês entenderem, hoje no HU nós somos 7 profissionais e temos essas áreas de atuação: o ambulatório de neoplasia de tireoide, ambulatório para atendimento aos pacientes do CACOM, o pré-natal, o ambulatório de serviço da cirurgia bariátrica, o ambulatório trans e o ambulatório geral. Para vocês verem aqui, nesse primeiro semestre, quer dizer, já estamos no final, mas os dados que nós temos são do primeiro semestre, nós atendemos uma faixa de 4.800 pacientes. E mesmo assim, sempre com muita reclamação, porque esse paciente ele não consegue voltar. Os meses que vocês veem aqui com menor quantidade de atendimento era porque tinha alguma de nós de férias. E esses protocolos, o protocolo de acesso, ele foi baseado nos protocolos de encaminhamento da atenção básica para atenção especializada. Vocês observem aqui, tem o QR Code e tem a referência. E nós fizemos umas adaptações para nossas especificidades locais. O fluxo de agendamento, nós vamos mudar da seguinte forma. Vamos ter ambulatórios de triagem e, a partir desse ambulatório de triagem, o paciente vai ser colocado, ou encaminhado para um ambulatório de tireoide benigno, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o ambulatório que nós chamamos de miscelânea, ou neuroendócrino, adrenal, gônadas e osteometabolismo. Como essas doenças são menos frequentes, por enquanto ficará apenas um ambulatório. A partir desses acompanhamentos, esses pacientes serão, como disse, triados, irão encaminhados para a subespecialidade. À medida que esses pacientes ficarem estáveis e melhorados, esses pacientes podem ser contrarreferenciados para a atenção primária. Da mesma forma que no ambulatório de triagem, esse paciente pode não preencher os critérios de ficar aqui no Hospital Universitário e ele será automaticamente feita a contrarreferência para atenção primária. Aqui vocês veem as patologias com as prioridades. Em amarelo são os pacientes que têm uma prioridade, vamos dizer, primária, né, a mais rápida. Então, os pacientes com diabetes tipo 1, tipo 2, vocês vão receber todo esse material. Diabetes com taxa de filtração glomerular menor do que 30 ml por minuto, hipertiroidismo, um nódulo de tireoide suspeito, e aqui depois a gente vai explicar e relembrar para vocês quais são os critérios dessa suspeição, hipertrigliceridemia e assim por diante. A prioridade 2 também estão elencados. Então, são os pacientes que têm outros tipos de dislipidemia, glicada acima de 9, hipotireoidismo, amenorreia primária e tudo que não for prioridade 1, nem prioridade 2, vai ser prioridade 3. É importante ressaltar que nosso hospital ele não tem serviço de urgência e emergência. Portanto, não poderão ser encaminhados para cá com este perfil. Eles precisam ser encaminhados para uma UPA, um hospital regional, alguma coisa nesse aspecto. Mas aqui no hospital a gente não tem serviço de atendimento de urgência. Quem está excluso também? Hipotireoidismo primário, que esteja usando menos de 2,5 micrograma por quilo da levotiroxina, ou seja, a grande maioria dos hipotireoidismos
continuará sendo atendido na atenção primária. Diabetes mellitus com terapêutica não otimizada. Então, pré-diabetes automaticamente não vai ficar incluso. O diabético que acabou de ser diagnosticado, que não atingiu as doses plenas da medicação, também continuam com a atenção primária. Diabetes compensado também fica na atenção primária. Dislipidemia leve ou moderada e que não tenha tido a sua terapêutica não otimizada. Os nódulos tiroidianos clinicamente não relevantes, que é a grande maioria também, que são aqueles menores do que 1 centímetro e sem características suspeitas, que seria o TIRADS 1 ou TIRADS 2. Esse grupo de pacientes com esses nódulos não serão atendidos aqui no Hospital Universitário. Ou com Bethesda 2 e estáveis, ou seja, que não estejam crescendo e nem modificando as características estruturais. E esse protocolo diz referência aos pacientes que têm, e aqueles também que tenham menores de 18 anos, que é atendido com a endocrinologia pediátrica. O nosso protocolo é só para pacientes acima de 18 anos. O que nós temos salientado? Que é importante orientar o paciente a trazer exames laboratoriais dos últimos 3 meses. É muito frequente esses pacientes demorarem um tempão para conseguir chegar aqui na consulta, e quando ele chega aqui, o exame já tem mais de 1 ano. E daí a gente tem que pedir os exames novamente e esse paciente perde a oportunidade, a janela de tratamento. Então, pode até trazer os antigos para que a gente possa comparar, mas é importante que exame laboratorial tenha pelo menos os últimos 3 meses. E exames de imagem também. Se possível, trazer os antigos para comparar, e o exame mais recente deve ter pelo menos 1 ano. Deve ter menos de 1 ano, quero dizer, ou seja, se ele tiver mais que 1 ano, é importante que ele realize outro exame. Trazer o encaminhamento médico devidamente preenchido com o histórico detalhado do paciente, porque isso aqui será uma premissa para validar se esse paciente precisa realmente do hospital universitário. Aqui vocês observam que é a documentação, o documento que vocês irão preencher. Lembrando que o pessoal de Maceió, as unidades de Maceió, elas vão fazer esse encaminhamento para o CEDOC. Nós, Hospital Universitário, vamos ficar trabalhando com os pacientes diabéticos que sejam do interior. Então, a prioridade aqui vai ser para as unidades do interior. Então, quem vai ser colocado o dado de onde veio o serviço, paciente, idade, tudo mais. O médico que encaminhou, e aí vai elencar o motivo pelo qual ele está encaminhando esse paciente. Por exemplo, diabetes mellitus do tipo 1 ou diabetes mellitus do tipo 2, em uso de múltiplas doses diárias de insulina NPH irregular, que automaticamente seria dose acima de 1 unidade por quilo, ou seja, dose plena e não está controlado. Diabetes tipo 2, com glicada acima de 9%, em uso de insulina NPH irregular, cuja dose total diária já está fazendo mais de 1 unidade por quilo. O diabetes tipo 2, em uso de insulinoterapia, com grande variabilidade glicêmica, que seria episódios de hiperglicemia ou hipoglicemia, usando as doses adequadas, né? A NPH irregular e mesmo assim mantendo essa variabilidade glicêmica. E também as situações que envolvem a alteração com a doença renal. Então, se o paciente tem diabetes e tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 45 ml por minuto e uma doença cardiovascular instalada, ou seja, insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana ou uma doença cerebrovascular comprovada, esse paciente deve ser encaminhado para cá, assim como os pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular menos do que 30, ou seja, essa característica de menos do que 30 ml por minuto já basta para ele ser encaminhado. Paciente que vem apresentando múltiplas internações por descompensação do diabetes, e aqui não tem nada a ver com diabetes, que seria a investigação de hipoglicemia em pacientes não diabéticos.
Relembrando aqui, esses dados são do PDCT, do Ministério da Saúde, onde ele vai elencando passo a passo o que fazer com o paciente com diabetes mellitus. Aqui seria, no caso, diabetes tipo 2. Então, inicia com metformina, mudança de estilo de vida, atingiu a meta, ok, monitora na própria atenção primária. Não atingiu meta, ou seja, usei dose máxima de metformina, ou está usando metformina e começa a ter efeito adverso e não vai poder otimizar a dose, vai precisar acrescentar sulfonilureia. Sulfonilureia, atingiu meta, ok, só monitora o paciente. Se mesmo com dose plena de sulfonilureia e metformina, ele ainda não atingiu meta, você vai avaliar se esse paciente tem critérios para o uso da dapagliflozina. Depois nós ficamos sabendo que os pacientes, que vocês da atenção primária não podem preencher a documentação da Pharmex. Então, aqui vocês vão perguntar se ele tem critério para usar a DAPA e tem mais de 65 anos, que é quando vocês conseguem prescrever para eles usarem na farmácia popular. Nesse caso, ele tem critério sim, adiciona a DAPA, se atingiu meta, mantém com vocês. Não atingiu meta, vai para a insulinoterapia. Se esse paciente não tem critério para dapagliflozina, está usando metformina e sulfonilureia e não tem condições de acessar nenhuma outra medicação, ele vai precisar ir para a insulinoterapia. E quais são quando é essa questão da insulinoterapia? Quando indicar? Sempre que ele estiver usando hipoglicemiante e estiver fora das metas glicêmicas que a gente define como o quê? Então, para o paciente diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, a glicada média vai ser 7%, sendo que em alguns pacientes vocês podem chegar até 6,5%, mas 7% está bom para a maioria dos pacientes. E a glicemia de jejum entre 80 e 130, e a pós-prandial abaixo de 180. Ressalto aqui a questão do idoso saudável, o idoso comprometido e o muito comprometido, onde há uma flexibilidade maior da glicada, que poderá ser 7,5 e até 8,5. No muito comprometido, apenas evitar sintomas. Automaticamente, os níveis de objeto da glicemia de jejum e pré-prandial também mantém 80 a 130, no idoso mais comprometido até 90 a 150 ou 100 a 180, sendo que o pós-prandial deve ser abaixo de 180. Lembrando que esse pós-prandial aqui, quando for avaliado, o paciente tem que estar usando medicamento. Então, se ele não está atingindo aquelas metas referentes à faixa etária ou à condição clínica, então deve-se estar usando a medicação plena, vai se usar a insulinoterapia. Ressalto também a importância de observar sempre a taxa de filtração glomerular, porque há vários medicamentos que precisam ser suspensos quando há uma queda da taxa de filtração glomerular. Os efeitos colaterais também, muitas vezes a gente não consegue titular a dose plena, por exemplo, da metformina, porque esse paciente tem uma doença renal crônica, ou porque ele tem uma epigastralgia, diarreia. Algumas vezes você consegue reverter isso fazendo uso do XR, porém, alguns pacientes realmente não toleram e aí precisa ir para a insulinoterapia. E questionar, ver também se eles não teriam acesso a outras medicações, uma vez que os genéricos eles vêm aumentando a frequência, por exemplo, a pioglitazona já tem um genérico, a linagliptina também já tem genérico, então avaliar essas medicações antes de usar a insulinoterapia. E o que é que nós chamamos de dose plena? Para a metformina, de 500 e 850, que vocês têm de liberação rápida, a dose seria, em média, até 2 gramas por dia. Lembrar que quando é de liberação rápida, esse paciente deve utilizar café e jantar, ou seja, após o café e após o jantar, e não após o almoço e após o jantar. Ele não tem liberação de 24 horas, a não ser que seja o XR. O XR pode ser utilizado uma vez ou 2 vezes ao dia, de preferência após o jantar.
A glibencamida, a dose máxima é 20 miligramas e a glicazida, a dose máxima é 120 miligramas. Então, usei dose máxima dessas medicações e não atingi meta, insulinoterapia, caso ele não possa ou não tenha indicação de usar a DAPA. Temos a insulina NPH e a insulina regular para o acesso à atenção primária, mas a glargina, que é uma insulina de ação ultralenta, ela só pode ser utilizada através da Farmex, e aí tem que ser endocrinologista a prescrição. E isso que nós estávamos falando aqui a respeito da metformina, na qual quando você chega por volta aqui no estágio 3A, que é até 45, você diminui para 1 grama, ou seja, se ele estiver usando 2.000 miligramas, aí você vai utilizar 1 grama por dia. E se a taxa de filtração estiver menor do que 30, você deve suspender. A glibencamida, é importantíssimo vocês observarem que quando o paciente chega entre 89 e 60, você já deve reduzir a dose e evitar se a taxa de filtração for menor do que 60. Então, na maioria das vezes, na atenção primária, você vai ter que trocar a glibencamida pela glicazida, porque a glicazida ela pode ser utilizada até uma taxa de filtração de 30. Aqui vocês têm outras medicações, caso tenha interesse, e o aplicativo da Sociedade Brasileira de Diabetes tem todas essas medicações e vários detalhes sobre isso que a gente vem conversando, de acesso grátis. Os inibidores de SGLT2, nós havíamos colocado aqui as indicações, mas depois ficamos sabendo que vocês não podem prescrever na atenção primária. Mas aqui seriam as indicações para inibidores de SGLT2 através da Farmex, que são os pacientes diabéticos acima de 40 anos, que tiverem infarto, angioplastia, angina estável, todas essas condições podem ser utilizadas, mas aí vai ter que ser prescrito pelo endócrino. E a mesma coisa, homens acima de 55 anos ou mulheres acima de 60, que têm hipertensão, dislipidemia e tabagismo. O diabetes, que tem a doença renal crônica, com a taxa de filtração glomerular entre 30 e 60, ou que tenha albuminúria acima de 200 miligramas por grama. Além da indicação dos pacientes com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida. Essa tabela mostra para vocês a potência de quando você utiliza o medicamento individual, como a metformina, por exemplo, que chega a baixar até 1,5 no paciente vigente de tratamento, e observe quando você já faz a associação. Então, até para aqueles pacientes recém-diagnosticados que estão com a glicada mais elevada, tipo 9%, mas que não tenha uma perda de peso importante, que não tenha glicosúria, esse paciente com dose plena de metformina e glicazida, vejam que consegue baixar 2 a 2,5% da glicada. Mas isso aqui no início do tratamento. Já com metformina e DAPA, baixa de 1,5% a 2%. E a metformina com a pioglitazona baixa de 1,5% a 2,5%. Ou seja, fazer uma análise crítica e lembrar sempre que quanto antes você controla esse paciente, menos chance dele evoluir para falência secundária. Ou seja, é ao diagnóstico que é importante que a gente trate efetivamente o paciente. Aqui vocês observem as insulinas que são disponibilizadas. Nós temos a NPH pelo SUS, que ela tem um pico médio de ação aqui, em torno de 8 horas, e a regular, que tem um pico também por volta de 2 horas. Então, são essas duas insulinas que vocês vão ter disponíveis. E como que a gente começa a insulinizar? Estou usando 3 comprimidos de metformina de 850 e 120 miligramas de glicazida. E mesmo assim, esse paciente continua com a glicemia de jejum acima da meta, que no caso vamos dizer aqui 200. Então, vai se iniciar a insulina NPH subcutânea à noite. Pode ser uma dose fixa de 10 unidades
ou pode ser feita também uma dose de 0,1 a 0,2 unidades por quilo para começar. E começa e vai titulando a dose de acordo com a glicemia de jejum, a cada 2 ou 3 dias. Você verifica o jejum. Se ela tiver menor do que 70, significa, ou tiver sintomas de hipoglicemia, que esse paciente precisa diminuir a dose da insulina em 4 unidades, ou 10% da dose que tiver sido atingida. Se tiver entre 70 e 130, tá ótimo, sem sintoma de hipoglicemia, mantenha a dose da NPH da noite. Mas se a glicada estiver acima da meta, ou o jejum estiver acima da meta, quer dizer, vocês foram aumentando, né? Começou com 0,2, aí não controlou, foi para 0,2, 0,3, 0,4, e daí qual que seria mais ou menos um valor para vocês terem ideia? Então, uma pessoa com peso normal, ela vai atingir ali em torno, pode ser a dose até de 0,4 unidades por quilo. O paciente que tem excesso de peso vai usar em torno de 0,5 e o paciente com obesidade ou que usa glicocorticoide 0,6. Já os pacientes que têm baixo peso, idosos e que têm doença renal crônica, hepatopata, a dose em média vai ser 0,2 a 0,3. Lembrando que não é interessante deixar doses mais elevadas, muito elevadas de NPH à noite, porque esse paciente pode fazer hipoglicemia. Então, eu vim aumentando, ele tem ali, eu entendo que vai ser 0,4, ele tem 80 quilos, cheguei a 32 unidades e ele ainda não normalizou. Você pode até chegar a 0,5, que seria um valor aceitável, que a gente chama de overbasalização. A partir de 0,5 unidades por quilo, essa dose precisa ser dividida entre BNPH pela manhã e ao dormir, ou de acordo com os picos glicêmicos, porque se você identificar que o paciente acordou bem, mas ele está fazendo um pico só após almoço, você pode colocar uma insulina regular antes do almoço, e a dose seria de 0,05 a 0,1 unidade de regular antes da refeição na qual está ocorrendo o pico, certo? Mas, se observar que ela está alta o dia inteiro, então a gente faz a dose total, no caso. Se o paciente tem peso normal, você vai chegar, começa a estar ali em torno de 0,5, ele não controlou, você vai aumentando para 0,6, 0,7, divide 2/3 pela manhã e 1/3 ao deitar. Atingiu meta, ok. Ah, não, ele controlou o jejum, mas ele está fazendo um pico pós café da manhã. Aí inicia a insulina regular antes do café da manhã, certo? Então, vai acrescentando as regulares nos horários que vocês observem que ele está tendo pico. Não controlou, aí é o momento de encaminhar para o endocrinologista. As outras condições nas quais serão aceitos aqui na nossa universitária são a dislipidemia, que é o LDL acima do alvo de acordo com o risco cardiovascular, já com terapêutica medicamentosa instituída há mais de 6 meses, associada à mudança de estilo de vida. Lembrar que é muito comum os pacientes resolverem parar o remédio do colesterol após 90 dias. O conceito de depois de 30 dias para, 90 dias para, 3 meses. Tem que incentivar esse paciente a não parar a medicação. Se ele está usando e não consegue controlar, vai ser encaminhado. A mesma coisa com triglicerídeos. Triglicerídeos acima de 500, com mudança de alimentação, estilo de vida, atividade física elevado, mesmo após o uso do fibrato, vocês precisam encaminhar. Doenças da tireoide, que é que a gente vai considerar indicativo também de acompanhar aqui no nosso universitário. Os casos suspeitos de hipotireoidismo central, a situação na qual tem um TSH normal ou baixo e um T4 livre baixo, repetido e confirmado. O que seria esse repetido e confirmado? Fez um exame, deu um TSH normal ou baixo e um T4 livre baixo, repete esse exame para confirmar se não houve algum erro laboratorial, para depois pensar realmente no hipotireoidismo central. Nos pacientes portadores de hipotireoidismo primário,
usando mais de 2,5 microgramas por quilo, quando foi avaliada a adesão e o uso de medicamentos ou condições que cursam com alteração do metabolismo e absorção de T4. Uma condição bastante comum são os bloqueadores de prótons, cálcio, fibra, chia, linhaça, que o pessoal costuma utilizar próximo da hora da utilização da levotiroxina. Essas doses realmente precisam ser avaliadas certinha de acordo com o paciente está usando em jejum todos os dias, se ele não está falhando na adesão terapêutica, que é algo bastante comum. Os pacientes de hipertireoidismo, e aí entram todos, paciente que tem uma oftalmopatia de Graves em atividade, muitas vezes a gente vai tratar o paciente com hipertireoidismo, ele cura da tireotoxicose, mas fica com sequela, uma doença ocular da tireoide que a gente diz que não está em atividade. O que caracteriza a atividade? O estrabismo, quando o paciente está com dor nos olhos, a movimentar, uma hiperemia, dificuldade de visão dupla, isso caracterizaria uma doença de Graves em atividade. Uma questão que é bem frequente é o encaminhamento por nódulos de tireoide. Então, quais são os nódulos de tireoide que precisam ser encaminhados? Os TIRADs 3, acima de 1 centímetro, ou TIRADs 4 ou 5, com características suspeitas, que seria o quê? O nódulo hipoecoico sólido maiores do que 1 centímetro, e daqui, essas características são as preocupantes. Com borda irregular, microcalcificação, vascularização central, mais alto que largo, com extensão extratiroidianas ou focos ecogênicos pontiformes. Apesar da gente falar aqui da vascularização central, não há necessidade de encaminhar o paciente apenas com ultrassom de tireoide com Doppler. O ultrassom simples de tireoide, ele já resolve grande parte das questões, porque nem o TIRADS, nem a classificação da ATA utiliza o referencial do Doppler. O simples já consegue resolver boa parte dessas situações. E também os pacientes que têm nódulo tiroidiano acima de 1 centímetro, mas com TSH diminuído. Nessas outras situações, TIRADS 4, TIRADS 5, TIRADS 3 acima de 1, normalmente o TSH vai estar normal. Se o TSH estiver suprimido, é porque esse paciente poderá ter um nódulo autônomo, mais um motivo para encaminhar aqui para o HU. Temos também os pacientes que têm nódulos com sintomas compressivos ou de alarme, que seriam quais características? Ortopneia, disfagia alta, rouquidão, um sinal de compressão e um bócio de crescimento rápido. Lembrar que muitas vezes esses pacientes têm micronódulos e eles vão ter uma queixa de tosse ou rouquidão, e quando você olha ali, tem um nódulo de 0,8, de 0,9, que não teria condição de causar essa sintomatologia. Então, fazer uma correlação entre o que o paciente tem e o que a gente encontra no ultrassom. Uma das maiores dúvidas que a gente observa também é sobre o hipotireoidismo subclínico. Quando é que nós devemos tratar? O paciente que tem a TSH elevado e T4 livre, é a condição que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Esse TSH pode ser considerado normal até 7,5 em idosos, porque esse aumento de TSH, na verdade, é um processo fisiológico da idade para proteger os outros órgãos. Então, ele pode subir o TSH, mas não significa que a pessoa esteja com hipotireoidismo. Agora, se a gente tem um TSH acima de 10, o paciente não tem sintoma, você repete o TSH para ver se não teve alguma alteração laboratorial. Se está confirmado, você pode iniciar a levotiroxina em média de 50 microgramas por dia. Lembrar que no idoso, vocês podem iniciar uma dose menor, 12,5 a 25 microgramas. E só monitorizar esse TSH após 6 ou 8 semanas. A exceção aqui, a regra em relação ao TSH, em mulheres jovens que estão em processo de gestação, ou seja, ela está tentando engravidar e elas
deveriam ser tratadas caso o TSH esteja acima de 5. Durante o período pré-concepcional e gestação, devendo fazer uma reavaliação no pós-parto. Outra situação, TSH acima de 8 e sintomas sugestivos de hipotireoidismo, que é comum em mulher principalmente, você pode fazer um teste terapêutico. E se optado por esse teste terapêutico, inicia a levotiroxina 50, monitoriza o TSH em 6 e 8 semanas e reajusta a dose conforme o resultado. Lembrar que existe dose de medicamento da levotiroxina das praticamente todas, de 12,5, 25, 30, 38, tem 50, 75 e daí por diante. Então, vocês vão poder personalizar a dose que é importante para este paciente normalizar o TSH. Nos pacientes que não foram tratados medicamentosamente, você vai monitorar o TSH com 6 meses. Se continuou estável, você começa a passar o acompanhamento para anual. Agora, caso surjam sintomas compatíveis com hipotireoidismo, aquele paciente que deveria voltar para vocês com 1 ano, ele volta antes, em torno de 6 meses. Outro detalhe é que a levotiroxina deve ser tomada em jejum, sem outras medicações, no intervalo de 60 minutos para alimentação. Em caso de suplemento de ferro ou cálcio, deve haver um intervalo de 4 horas entre a medicação e os suplementos. Voltando para os núcleos. Então, quais são as características suspeitas? A hipoecogenicidade, a calcificações, principalmente as microcalcificações, os nódulos que são mais altos do que largos, aqueles que têm bordas irregulares ou mal definidas, os linfonodos suspeitos. Essa aqui é da última classificação da ATA, embora ela esteja mudando, em breve já vai sair a nova classificação, mas observe que ela vai classificar de benigno a alto suspeito. Então, de acordo com essas características, vocês conseguem identificar se o ultrassonografista descrever todas as características quanto à composição, ecogenicidade, formato, margem, e se tem ou não a presença de focos, você pontua, classifica o TIRADS e ele consegue lhe dizer se esse paciente tem risco de malignidade. Por isso que nós colocamos que os TIRADS 1 e TIRADS 2, eles ficam na atenção primária. O TIRADS 3, que é levemente suspeito, deverá ser encaminhado, aqui para o HU acima de 1 centímetro e fazer a punção acima de 2,5 e assim por diante. E o TIRADS 5 vai seguir se ele estiver acima de 0,5 e a punção se ele for acima de 1 centímetro. Vocês podem ter acesso a essa calculadora do TIRADS através desse QR Code ou se colocarem no Google esse link, que é o tiradscalculator.com. Daí vocês podem calcular o TIRADS e ele já orienta também quanto ao acompanhamento. Revisando e finalizando a parte da tireoide, então, tem um nódulo suspeito dentro daqueles TIRADS 3, Eu palpei um nódulo, na verdade. Eu vou pedir uma ultrassom de tireoide, um T4 livre e um TSH. Se o T4 livre e o TSH estão normais, ou o TSH está alto e o T4 livre normal ou baixo, vai avaliar o TIRADS, de acordo com a classificação, e ver se tem indicação de fazer punção. Mas, se o TSH estiver baixo e o T4 livre normal ou alto, você vai avaliar os TIRADS. Se não tem indicação de punção, encaminha. Se tem indicação de punção, você já pode pedir uma cintilografia de tireoide com captação e encaminhar. E as outras condições serão acompanhadas por nós. Os pacientes com suspeita de hiperpara primário, quando o cálcio total está acima de 12, pacientes com hipoparatireoidismo com sintomas relacionados, que são câimbras, parestesias e tetania, por exemplo, após o paciente ter feito uma tireoidectomia, suspeita de doença de Paget ou displasia fibrose monopolostótica, suspeita de osteomalácia,
e uma osteoporose grave, que é quando você tem um T-score menor do que 3 ou tiver tido pelo menos 2 fraturas vertebrais com fragilidade, refratária ao tratamento com alendronato. Das doenças gonadais, nós temos a ginecomastia no homem acima de 18 anos, o hipogonadismo, tanto masculino e feminino, acima de 18, a menorreia primária e secundária, o hiperandrogenismo, que é o hirsutismo, que tem, lógico, hirsutismo e virilização, e pacientes com distúrbios de diferenciação sexual quando atinge a idade adulta, porque até 18 anos ele é acompanhado pelo endócrino pediatra. Quanto às doenças neuroendócrinas e da adrenais, então os pacientes com suspeita de acromegalia, pacientes com hiperprolactinemia após exclusão da doença renal crônica, PAN-HIPO, tumores hipofisários detectados no exame de imagem, inclusive os tumores acima de 1 centímetro, com compressão do quiasma, diabetes insípidos, insuficiência adrenal, suspeita de feocromocitoma, suspeita de hiperaldo, suspeita de síndrome de Cushing, após afastar o uso de corticoide por outras vias, né? Hiperplasia adrenal congênita na vida adulta, incidentaloma de adrenal. Então, haverá esse documento de contrarreferência, formulário, que nós vamos preencher e encaminhar para vocês. Se ele não se enquadrar, a gente já vai dar o encaminhamento. E mesmo que ele se enquadre, nós também vamos preencher esse documento dizendo qual foi a proposta de tratamento, para que vocês saibam qual é a proposta concomitante. Porque, por exemplo, ele pode estar aqui acompanhando comigo devido a um diabetes descompensado. Mas daí, no meio do tempo, ele faz uma infecção urinária. Ele não consegue agendar com agilidade para estar aqui. Então, vocês vão estar sabendo que aqui ele está usando conosco e vocês vão tratar a infecção urinária. Então, aqui só detalhando mais, então a gente vai colocar se ele está melhorado, estável em condições de monitoramento e não preenche os critérios. E aqui a gente vai colocar o resumo. E a nossa pretensão é, depois, abrir outras linhas de cuidados de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, neuroendócrino, gônadas e doenças metabólicas, são essas, quer dizer, a gente amplia, a gente está começando com o ambulatório e depois vai ter a linha de cuidado. E também, depois, ofertarmos uma educação continuada, onde vocês possam ter uma teleconsulta médico para médico, onde a gente possa discutir os casos para não ter que fazer esse encaminhamento, muitas vezes em lugares muito distantes. Agradeço a atenção de todos, estou à disposição para qualquer dúvida, e aqui está ficando com vocês também o e-mail da doutora Eduarda e o meu, aqui do Hospital Universitário.